Continuamos aqui com o Ari Pereira Júnior, o brilhante jornalista esportivo, falando um pouco da sua trajetória no meio esportivo. Pois é, Spina, eu comecei dizendo que foi um privilégio, né, trabalhar na Rádio Record, a 1000 pelo Brasil, nos anos 80, finalzinho de 80, início de 90, quando eu iniciei minha carreira no jornalismo. E a passagem da Record eu considero outro privilégio, só que eu mudei de pegada. A Record era uma emissora muito popular, né? Naquela época tinha Eli Correia, Paulo Barbosa, e era 100% futebol, era o futebolzão, essa nossa monocultura do esporte. E depois eu fui para a Rádio Eldorado, com outro grande jornalista, outro parceiro, que era o Mário Marinho, editor na época do Jornal da Tarde, onde eu também tive o privilégio de escrever, de fazer várias reportagens, principalmente sobre vela, que era o esporte que a gente mais cobria na Rádio Eldorado e o que eu mais cobri na minha carreira, né? Então eu dei uma guinada assim, do futebol para os outros esportes, para o esporte olímpico. E foi muito gratificante, porque nós vimos jogadores de vôlei, de basquete, craques da natação, do judô, e carentes de divulgação, né? Porque aqui só se falava, e até hoje assim só se fala do esporte olímpico, praticamente às vésperas de Jogos Olímpicos ou de Jogos Pan-Americanos. E lá não, a gente dedicava atenção integral para os atletas dos outros esportes. Inclusive o programa que nós introduzimos na rádio, ele falava do esporte olímpico e os atletas sentiam muito prazer de participar porque eles eram carentes desse espaço. E a Eldorado veio a oferecer para esses atletas um espaço na mídia que praticamente não existia. E nesse ciclo olímpico de 4 anos, era quase que o único. Então foi muito legal ver a satisfação desses atletas em nos atender, né? Num contraponto em relação ao futebol, onde eu também me diverti muito trabalhando. Mas a Rádio Eldorado proporcionou essa sensação de conhecer o outro lado do esporte, além do futebol. E eu também sou muito grato por isso. Tá ok, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo aí com Ari Pereira Júnior.